Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de... Venom! O Albergue Nerd! Expectativas para Venom já não eram das melhores, muito por causa de uma percepção minha de enxergá-lo como vilão. Eu li Homem-Aranha durante muitos anos e as principais histórias do Venom para mim são aquelas da relação amor-ódio com o Homem-Aranha, por causa da rejeição do simbionte, a própria amargura do Ed Brock, aquele ódio todo, tudo isso unificado para formar o Venom, essa criatura que era puro ódio, pura vingança. E quando o personagem se popularizou e foi pro lado do anti-herói, já não funciona tão bem pra mim. E essa era a coisa desse filme. O Venom seria um anti-herói. Seria um filme da Sony, não conectado com o Homem-Aranha do Tom Holland, que tá ali no MCU. Isso já me deixou um pouco com o pé atrás, porque não é muito a forma que eu enxergo o personagem. Mas vamos dar uma chance, afinal de contas é outra mídia, vamos adaptar as histórias. De repente funciona. Eu não leio as HQs atuais do personagem, mas segundo soube, ele já está há uns 10 anos sem ter conexão com o Homem-Aranha, com suas histórias próprias, então vamos dar uma chance. Mas infelizmente o filme não agradou. Eu acho que pouquíssimas coisas salvam, eu diria o visual do Venom, tá interessante, tipo de veias assim ao longo do corpo, dá um visual realmente vivo para ele. A relação dele com o Ed Brock eu vou aprofundar um pouco mais, mas funciona, tem uma relação legal ali entre o simbionte e ele. As cenas de ação, se for contar mesmo, tem umas 13, uma perseguição de moto bem genérica, a segunda cena é mais legal, mas o embate mesmo de forças opostas, equivalentes, é só a última, e é uma coisa bem confusa, isso lembra um pouco Transformers, aquela confusão de máquinas se batendo, é uma confusão de simbiontes se batendo na luta final, o que deixa ela bem cansativa e você fica torcendo para ela acabar logo e ir para os finalmente. Acho que o principal problema é o roteiro mesmo. Constrói personagens na maior parte do tempo rasos e o pior deles é o Carlton Drake, o chefão da Fundação Vida, que são os grandes vilões do filme. Não gostei, não fica claro qual é o objetivo do vilão, é aquela coisa caricata, lembra aqueles vilões empresários dos anos 80, sabe? Meio datado, aquele cara que é super maligno, porque sim, ele tenta puxar ali um objetivo mais nobre, que os fins justificam os meios. Aí você podia remeter a Thanos ou ao Killmonger do Pantera Negra, mas não. Esses dois exemplos são muito mais bem trabalhados, com muito mais background. Você não entende direito se a Fundação Vida quer que todo mundo fuja para outro planeta ou se quer dominar aquele próprio planeta que está ali. Nunca fica exatamente claro. A Fundação Vida dos quadrinhos, ela tem toda uma questão de imaginar que vai ocorrer um apocalipse na Terra e querer se preservar, oferecer essa sobrevivência para os muito ricos e lucrar em cima disso. Poderiam ter trabalhado isso no filme, inclusive a história Protetor Letal, que foi uma das primeiras histórias do Venom nessa nova jornada dele como anti-herói, justamente tem a participação da Fundação Vida, que ela quer extrair filhotes de simbionte para formar uns protetores para a sociedade futura deles. Deveriam ter trabalhado melhor a Fundação Vida nesse lado, mas ela parece só uma super companhia maligna. A relação simbionte e humanos também não fica muito clara. Existe uma dificuldade inicial de sobreviver, cobaias perecem lá para conseguir aquela simbiose, o vilão maligno genérico fica capturando moradores de rua para tentar fazer experiências com eles. Mas aí o Ed Brock se junta com o Venom e mar de rosas. Você vê outros personagens tornando-se simbiontes e tudo bem, não tem mais problema nenhum, não tem mais o risco de morte, não fica muito claro o que foi que mudou, por que deu certo com essas pessoas e não deram com outras. Mais uma coisa que o filme larga pelo caminho. Já que eu citei o Ed Brock e o seu simbionte, eu comentei antes que é uma relação que funciona no filme, mas mesmo ela tem problemas, e acho que para entender a gente parte do princípio do Venom dos quadrinhos. O Venom não é o nome do simbionte. Venom é essa entidade que é a junção do simbionte e do Ed Brock. Dois seres com pensamento individual que se fundem num novo ser com o propósito inicialmente de se vingar do Homem-Aranha. E no filme, Venom é o nome do simbionte, ele se apresenta como Venom. E quando eles estão ali juntos e ele se transforma naquela criatura, ele que está tomando o controle ali, é a voz dele que está ali assumindo tudo. O Ed Brock fica em segundo plano.
E quando ele está na forma humana, o simbionte fica em segundo plano. E isso eu achei bem prejudicial. Aí você vai dizer, porque ele está comparando com os quadrinhos, é diferente. Não, porque isso eu acho que diminui o Ed Brock. E acho que isso é muito prejudicial, porque você começa a história junto com ele ali, aquele repórter investigativo que corre atrás das notícias. Tem uma cena boa que mostra ali várias reportagens dele, que ele vai a fundo para tentar corrigir injustiças, para tentar combater o mal ali com as suas reportagens. Ele percebe o mal da Fundação Vida, inclusive, quer ficar em cima ali para desvendar o que está acontecendo. E aí quando ele ganha o poder e se torna o herói, ele vai para o banco de reservas. Quem assume é o alienígena, que você não conhece direito, não entende as motivações direito. O cara que era o herói que eu estou acompanhando desde o começo, agora ele virou uma marionete só. Ele é só um pensamento na cabeça de um monstro e não tem muita influência, não tem muito controle sobre o que está acontecendo. Então essa diferença do Venom dos quadrinhos para o Venom do cinema, ela não é só uma diferença que prejudica a adaptação, ela é uma diferença que diminui o personagem. E acho que isso é um problema bem grave. O vilão Riot, que nas HQs é um outro simbionte, também não funciona bem nesse filme. Tem uma sugestão ao longo da história de um perigo crescente, você vai ficando aquela expectativa, né? Quando esse cara surgir de vez vai ser terrível. E quando ele surge, não funciona. O Venom tenta sugerir que o Riot é muito mais poderoso que ele, mas na hora que você vê os dois em luta, na hora que tem que mostrar que o filme não conta, não mostra esse poder todo do Riot. Eles são bem equivalentes ali, a luta é sem graça e a conclusão do vilão também deixa muito a desejar. Easter eggs, tem alguns que funcionam até bem aqui, como por exemplo o astronauta chamar-se Jameson, que é uma referência ao filho do JJ Jameson, que é astronauta nos quadrinhos. A Anne, a noiva do Ed Brock, comenta que ele trabalhou no Globo Diário, em Nova York, precisou mudar de lá depois de um incidente. A própria Anne, além de ser uma personagem que funciona relativamente bem aqui, é um easter egg, porque há questões envolvendo She-Venom, algumas sugestões a esse respeito que vem também diretamente dos quadrinhos. E claro, o grande inimigo do Venom, fora o Homem-Aranha, está no filme também, né? O Cletus Cassidy, o Carnificina. Não vou falar quem o interpreta e nem o contexto que ele aparece, mas ele está lá. Gostei muito da cena dele, achei que o ator ficou bem caracterizado, funciona ali, os olhares, o tom de voz, acho que passou muito a ideia do personagem. Eu lamento que é uma boa caracterização num eventual filme onde ele não vai enfrentar o Homem-Aranha. Eu acho muito estranha essa iniciativa da Sony de fazer o universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. Esses personagens funcionam, uns melhores, outros piores, tendo o Homem-Aranha como alicerce. O Venom, por exemplo, eu estranhei algumas vezes ele não disparar teias, porque é uma característica que ele tem nos quadrinhos, em outras mídias que eu já vi o personagem, mas não poderia ter nesse filme porque não tem o Homem-Aranha como base. Porque ele dispararia teias sem ter um Homem-Aranha nesse universo? Então faz falta pra mim e acredito que pra muita gente também. Deixo aqui uma última reclamação da segunda cena pós-créditos. Você espera todos os créditos, esperando que vai ter mais um pouco daquele filme que você acabou de ver, e eles colocam uma cena do filme Aranha no Aranhaverso, que vai estrear em janeiro aqui no Brasil. Eu gostei da cena, achei legal. Quero assistir esse filme? Quero. Mas eu estava ali para ver Venom. Ruim ou bom? Era Venom. Então se tem que colocar uma cena pós-crédito, coloque algo relacionado ao universo do Venom. Tem duas cenas pós-créditos. A primeira, perfeita. Remete ao filme que acabou de acontecer, abre possibilidades para um eventual Venom 2, enfim. Está inserida ali. A segunda é um teaser de um filme que não tem nada a ver, é uma animação, com o Homem-Aranha, com o Miles Morales, personagens de dimensões paralelas. Acho que falharam nesse ponto aqui e não foi só eu que achei, várias pessoas na sala reclamaram. Bom, é isso, Venom tá aí nos cinemas, um filme cujas expectativas para mim estavam baixíssimas e ele conseguiu a proeza de ficar ainda abaixo. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, Alberto72, Twitter, Instagram e Facebook. Sigam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.